Olá, amados! Vamos dar continuidade às nossas lições. Esta é a última série da série número 2, que tem a ver com a apostasia. Estamos a falar da apostasia, que é o abandono da fé. É a pessoa deixar, consciente, dizer, eu estou a deixar. Isso de Jesus para mim não serve, isso de Deus para mim não serve, eu prefiro seguir outra religião ou prefiro não ter religião nenhuma. Então, isso chama-se apostasia. A pessoa abandona Jesus Cristo, aquele que lhe salvou da morte eterna. Essa pessoa quer ir entrar no fogo mesmo. E eu também não sei, não estou a entender essas pessoas. Dissemos que a apostasia é a renúncia gradativa ou repentinamente das suas crenças ou para adotar uma outra religião, consciente de que está a fazer a tal coisa. Perdão, vimos as causas, e tem duas causas externas e internas. Internas, que a pessoa quer, né? Pelas suas, podemos falar de fé, né? Começa a duvidar, a pessoa começa sozinha a não dedicar-se, né? Na leitura da palavra, hoje não lê, amanhã não lê. A procrastinação também ajuda, ajuda a pessoa a ir para a apostasia, porque a pessoa vai ficando fria, chega até o ponto de dizer que a pessoa já não aparece nem na igreja, nem faz oração, nem nada. Essa pessoa está a começar a apostatar, começam a entrar outras filosofias. Não se dedica à leitura da palavra, não ora, não participa na comunhão da igreja com os irmãos, falta de maturidade. E depois vimos também as causas externas, que é, por exemplo, a pessoa casa com uma pessoa de uma outra religião, depois muda, abandona Jesus por causa dessa mudança, ou por causa de adotar outras ideologias, começa a vir, por exemplo, a pessoa começa a ver a teoria da evolução, começa a dizer que essa coisa de Deus ter criado, não, isso aí não, eu prefiro teoria da evolução, eu prefiro teoria do individualismo moral, ou eu prefiro o unanismo, eu prefiro o estoicismo. Então as pessoas começam a mudar, a deixar de crer em Cristo por causa de quê? Dessas outras ideologias. São causas externas que vêm fazendo ela mudar. E depois falamos de que a apostasia é um sinal, é na terceira lição, um sinal dos últimos dias. E é verdade que já vinha existindo. Por exemplo, no tempo de Moisés havia Janes e Jambres, né? Aqueles que também se apostataram. Havia também no tempo de Paulo, havia Himeneu e Alexandre. Em outros tempos também vimos muitas pessoas que foram se apostatando, foram deixando Deus de lado. E nesses últimos dias, Jesus disse, e vai ser assim nos últimos dias. É um sinal dos últimos dias que homens e maus vão introduzir filosofias que vão corromper muitos e a fazer com que muitos abandonem a fé de Jesus. Então, na última lição, começamos a falar de espíritos enganadores, esses tais espíritos enganadores que vão introduzir, vão fazer com que as pessoas se apostatem. Então, são 6 tipos de pastores que você hoje, que tem esta oportunidade de ouvir esta aula, você vai fazer uma reflexão. Será que o meu pastor é assim? Será que aonde eu participo você quando classifica, né? Não é para chegar e dizer, pastor, como é que tu és? Não, mas você vai classificar a maneira dele de pregar, a forma, as filosofias que ele traz. Será que esses tipos de pastores que estamos a aprender aqui, este senhor é um deles ou não? Então, você vai tomar uma atitude, uma decisão. Se você ver realmente e as coisas que estão acontecendo aqui não são aquelas que são, na verdade, palavra de Deus. Falamos do pastor charlatão. Não vou definir aqui, se você quer, vai acessar no vídeo correspondente, no vídeo anterior, né? E falamos do pastor herege. Falamos do pastor que é profeta, só profetiza coisas boas, profetiza cheques na sua vida só. Falamos desse tipo de pastores que, em vez de profetizar aquilo que vem escrito na palavra de Deus, profetizar coisas de Deus, profetizam mais coisas do mundo.
não deixando a parte de Deus. Falamos do pastor abusador, vais ver o que é. Hoje nós queremos falar do pastor divisor e o pastor bajulador. São esses dois tipos de pastores que nós queremos falar deles no dia de hoje. Então, antes de começarmos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que fazes por nós. Ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos a sermos espertos para vermos, para nós podermos conhecer aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, para podermos fugir de tudo e ficarmos firmes na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor divisor, vamos lá ver. Quem é o pastor divisor? É aquele que usa da falsa doutrina para perturbar ou destruir a igreja. Falsa doutrina o que é? É trazer um ensinamento, dizer que o meu lema na minha igreja por exemplo, na minha igreja, por exemplo, a doutrina é a santidade no coração. A santidade no coração. Mas tem outras doutrinas que podem pôr, a doutrina da nossa igreja é o amor cristão, por exemplo. O Deus é o amor, então o amor cristão. Então há muitos que agora há pessoas que o pastor divisor põe uma doutrina ali que vai dividir. Veja qual é a doutrina da sua igreja. Veja qual é a doutrina da sua igreja. Porque esse alegra-se em dividir os irmãos das irmãs, as irmãs das irmãs, os irmãos dos irmãos. Então Judas advertiu sobre isso. Disse, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promover divisão. Esses são sensuais, que não têm espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Está a ver o que Judas nos diz, portanto, para a vida eterna. Isso está no livro de Judas 1, versículo 18 a 21. Então, são esses pastores que existem nos dias de hoje. E no livro de Provérbios 7, versículo 16 a 18, Deus fala de pessoas que promovem divisão. Por exemplo, diz, essas seis coisas o Senhor odeia. São esses. A sétima, o Senhor abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunhas falsas que respiram mentiras e o último, o que semeia contenda, fofoca. Este fala mal daquele, aquele fala mal deste, cria divisão no seio dos irmãos. Existem até pastores que fazem isso aí. Vamos agora para o pastor bajulador. Bajulador é o falso mestre, que se não se importa com o que Deus quer, mas ele se importa com tudo o que os homens querem. Ele quer agradar mais os homens do que agradar a Deus. Paulo pensava nele como um coçador, aquele que está sempre a coçar os ouvidos, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é esta de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres com as suas próprias cobiças, portanto, com o sentido de coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 4. O bajulador anseia por uma popularidade e elogios, para manter respeito do seu seguidor. Ele prega apenas as partes da Bíblia que consideram aceitáveis. Portanto, ele fala muito de felicidade, mas pouco do pecado. Muito do céu, mas pouco do inferno. Ele lhes dá apenas aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Ele prega um evangelho parcial, que absolutamente não é evangelho. Não é evangelho.
Então, os maiores embaixadores, já estamos na conclusão da lição, os maiores embaixadores de Satanás, algumas vezes são os intitulados pastores. Não são políticos, não são poderosos, pregam uma religião com uma perversão mortal. Suas tropas não fazem um ataque frontal completo, mas trabalham como agentes, esgueirando pelo exército do inimigo. Satanás usa táticas estudadas, táticas astutas, táticas previsíveis, táticas eficazes. Portanto, devemos sempre permanecer vigilantes. Leia a Escritura, leia a Escritura, leia a palavra, ore. Muitas vezes o evangelho pregado não é forte, mas é eloquente, convincente. Logo, apanha muita gente que anda desesperada pelas tribulações da vida. Porque aquele falta comida, por falta de dinheiro, tem problemas, começa, vou procurar pastor que vai ajudar. Não é pastor que ajuda, é Deus que ajuda. Não é pastor que ajuda, é Deus que ajuda. Portanto, as pessoas enchem as suas igrejas, logicamente. Há uma boa promessa ali. Por isso já vemos irmãos a deambular de igreja em igreja. Crente sem fundamentação da verdade. Faz essas coisas, anda de igreja em verdade. Sabe que quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Não são não são pastores que salvam, é Jesus que salva. Sabe que só Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Sabe que só Ele é que leva para o céu. E você deve pôr isso na sua base. Não são os pastores, mas é Deus. Se você se encontra com um desses pastores nessas igrejas, fuja desses. Mateus 7, 16, 15 a 16 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Fique firme na palavra, descrita na palavra de Deus, e leia a palavra de Deus. Fala com Deus a todo momento, que Ele vai te revelar tudo o que você precisa para ser salvo. Muito obrigada por assistir a nossa lição. Vamos fazer essa pequena oração. Senhor nosso Deus, obrigada pelo dom da vida, obrigada por ter enviado seu único Filho, Jesus, para nos salvar da morte eterna. Pedimos perdão, porque nós não obedecemos às tuas leis, nós nos humilhamos perante ti, Senhor. Vem nos ajudar, ensina-nos as tuas doutrinas, pedimos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque tu nos ouves. Oramos tudo na esperança de receber no nome daquele que morreu e ressuscitou-nos da vitória, Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Que Deus queira te abençoar todos os dias da tua vida. Tá.